Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje falaremos sobre física conceitual, as leis da termodinâmica. Bem, nós sabemos que a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação da energia. E ela basicamente nos diz como é que o calor ele pode ser convertido para outras formas de energia, por exemplo, a energia interna e a variação de trabalho, tá? Então o calor ele pode ser positivo ou negativo. Se o corpo ele cede calor, esse ΔQ é positivo. Se ele perde calor, ΔQ é negativo. Aqui a variação de energia interna, né, do corpo e a variação de trabalho. Esse trabalho também pode ser positivo ou negativo. Você pode ter o trabalho realizado sobre o sistema que você está estudando ou por ele, né, no meio na qual ele está inserido. Então você pode ter um trabalho tanto positivo quanto negativo. Então nessa primeira lei de termodinâmica ela diz que o calor, né, que é a energia térmica, ele é uma forma de energia. E devido a isso, ele satisfaz um princípio fundamental da física, que é o princípio da conservação da energia, né? Da energia mecânica. A gente sabe que no sistema isolado, a energia ela sempre se conserva, né? Ela sempre permanece constante. O que você tem, a energia não pode ser criada nem destruída e sim transformada, né? Uma energia, por exemplo, como a quantidade de calor, ela pode ser convertida para energia interna, trabalho, né, para movimentar algum tipo de máquina térmica e etc. Então, é uma lei que é bastante importante ali no estudo da termodinâmica. Então, ela é uma lei de conservação da energia, ela diz que o calor é uma forma de energia, né, que é a chamada energia térmica. E essa energia térmica ela depende de alguns fatores, de alguns parâmetros físicos, né? Então, por exemplo, depende da variação de temperatura, né? Então, quando você varia a temperatura, né, para mais ou para menos, né, isso afeta a quantidade de calor, afeta a energia térmica. Depende também do calor específico, né? Então, o calor específico, fisicamente falando, é a capacidade de armazenar, né, de um corpo armazenar energia interna. É uma espécie de inércia térmica, né, digamos assim. E essa capacidade calorífica, né, ela pode ser dada como sendo produto da massa pelo calor específico, né? Então, aqui o ΔQ, a quantidade de calor, é massa, calor específico, vezes variação de temperatura. A gente sabe que a água tem alta capacidade calorífica comparada a outros materiais, então ela é muito utilizada para refrigeração, por exemplo, né? Ela consegue reter calor com bastante facilidade. Então significa dizer que ela tem, além de um alto calor específico, né, uma alta capacidade calorífica. Outro parâmetro muito importante que afeta a quantidade de calor, afeta a energia térmica, é a massa, né? A massa do corpo. Então, corpos que têm uma massa maior comparáveis a outros, né, eles têm uma quantidade de calor, né, armazenada maior. E basicamente também essa energia térmica também depende da natureza das paredes, né, na qual você está fazendo a análise térmica. Então, por exemplo, se você tem um calorímetro, né, você sabe que para você, por exemplo, fazer estudo de conservação de energia, etc., essas paredes que envolvem, né, esse calor, né, essa energia em trânsito, digamos assim, ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser diatérmica, que é a parede transparente ao calor, né, então ela deixa passar toda a quantidade de calor, e a parede adiabática, né, que é a parede que não deixa passar calor, né, ela inibe, né, então não há troca de calor entre o meio interno e externo, por exemplo, de um calorímetro. Isso em situações ideais. Então, o tipo de parede, a natureza da parede afeta, né, consequentemente, essa troca de calor, né, essa energia térmica em trânsito. Bem, essa energia térmica, pessoal, existem algumas formas de transferir esse calor, né, de um corpo para outro, né? Então, a gente sabe que para você transferir um calor de um corpo para outro, é fundamental que tenha variação de temperatura, né? Então, se há variação de temperatura entre dois corpos, isso é um facilitador, né, para que ocorra a troca, né, a transferência de energia térmica de um para outro. Bem, as formas de transferir calor, as mais comuns é por condução, convecção e irradiação. A condução, né, é basicamente realizada, né, em sólidos, né, a convecção em fluidos, né, que são líquidos e gases, e a irradiação, né, é o processo de condução de calor, por exemplo, via ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a radiação solar ela chega
do Sol até a Terra, né, atravessando o vácuo por irradiação, né? Então, não necessariamente necessita de um meio material para se propagar, né? A irradiação ela pode ser propagada através das ondas eletromagnéticas, ou seja, ela pode se propagar no vácuo, né? Então, ela pode ir de um ponto a outro no vácuo. A velocidade de condução, de transferência de calor, dependendo da situação que você tenha, se é num sólido, se é no líquido, num gás ou qualquer outro tipo de situação, essa velocidade de condução térmica, né, das ondas térmicas muda dependendo do tipo de transferência, tá certo? Então, algumas em processo de condução, que é em geral um processo mais lento, digamos assim, né, para conduzir calor átomo a átomo, molécula a molécula, essa velocidade de condução é diferente, por exemplo, da velocidade de condução de calor por irradiação, por onda eletromagnética, né? A gente sabe que a onda eletromagnética viaja aí à velocidade c, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, esses processos de condução, né, sólidos, átomo a átomo, vai se aquecendo, você vai transferindo energia cinética para os átomos vizinhos e essa condução ocorre dessa forma. Já a convecção, por exemplo, em fluidos, você tem corrente de convecção, por exemplo, o ciclo da água, né? Alguns processos de funcionamento de refrigeradores, de ar-condicionados, de aquecedores elétricos, né? Eles satisfazem esses princípios de convecção, né? Por exemplo, também a dinâmica atmosférica terrestre também obedece muitas situações de transferência de calor por convecção, né? Já a irradiação, a gente tem o efeito estufa, né? Então, os gases de estufa são aquecidos, né, através da radiação solar, etc. Então, é um processo por irradiação. Então, existem muitos fenômenos interessantes que você pode mapeá-los, né, através desses basicamente, né, desses três processos de transferência de calor. Bem, quando ocorre a transferência de calor, né, por um desses três processos, né, em geral, a gente sabe que o processo que se dá a transferência de calor de forma espontânea, a gente sabe que se você tem dois corpos, se há uma variação de temperatura, significa dizer que um corpo está mais quente e o outro mais frio, né? Então, aqui a temperatura é maior, né, e aqui a temperatura é menor. E aí, espontaneamente, o que ocorre naturalmente na natureza é que o corpo mais quente cede calor para o mais frio. E aí, e o que você não vê, né? Não há essa simetria na natureza, né? Natural. O que você não vê é o mais frio ceder calor, né? Para o mais quente. O que você vê é o mais quente cedendo calor para o mais frio e não o contrário. Então, essa quebra de simetria, né, digamos assim, né, na natureza, isso quem norteia, quem, digamos, quem estuda, né, qual é a lei física que vigora esse fenômeno, né, que está por trás desse fenômeno, é a chamada lei da entropia, né, que é a segunda lei da termodinâmica. E essa segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia, né, ela sempre cresce, né? Ela é sempre maior ou igual a zero. A variação de entropia no sistema fechado, isolado, quando você faz o estudo, você pode, chegar à conclusão de que essa variação de entropia sempre aumenta, né? Então, a entropia ela dá uma espécie de seta temporal, digamos assim, né? O grau de desordem, né, do universo está aumentando, né? Então, o corpo mais quente cede calor para o mais frio. Então, quem dá esse sentido, né, de transferência de calor é a entropia. Então, a segunda lei da termodinâmica está diretamente relacionada com a primeira, né, através das formas, né, de transferência de calor. E aí, pessoal, né, você sabe também que os tipos de transferência de calor são esses três, né, os mais comuns, mas uma consequência direta na qual, quando você transfere calor de um corpo para outro, se há variação de temperatura, uma consequência disso, né, por exemplo, é que os corpos dilatam, né? Então, em geral, essa dilatação, né, em geral, é volumétrica, mas quando você tem alguma dimensão do corpo, pode ser a dilatação é desprezível comparável às outras dimensões. Por exemplo, se você tem largura e espessura, né?
a dilatação é desprezível comparável ao seu comprimento, por exemplo, você chama isso de dilatação linear, né? Já quando você tem uma placa, né, você sabe que a espessura, a dilatação na direção da espessura, ela é inferior comparável à largura e o comprimento, então você tem a dilatação superficial. E a dilatação volumétrica é, em geral, que ocorre sempre, né? Então, em corpos onde você não dá para desprezar nenhuma das 3 dimensões espaciais, você diz que o corpo sofreu uma dilatação volumétrica. Você pode ter dilatação volumétrica para sólidos e para líquidos, né? E cada caso é distinto, a análise, mas não se dá da mesma forma, né? Você pode ter dilatação aparente, né? A real e etc. Então é bem técnico esse tipo de análise, mas dá para ser feita sim, né? Então a dilatação dos corpos podem ser feitas em sólidos e em fluidos. Isso é uma consequência dessa transferência de calor. Uma outra consequência que durante essa transferência de calor, pode ser que o corpo ele mude de estado físico, né? Então o material que você está estudando, ele pode pegar essa energia, digamos assim, né? E em vez de variar sua temperatura, né? E consequentemente sofrer uma dilatação, uma expansão ou uma contração, né? Se você varia a temperatura positivamente, o corpo ele aumenta, ele cresce, ele se expande. Se você retira calor do corpo, ele se contrai, né? Então, uma consequência, além da dilatação, é a mudança de estado físico. Ele pode pegar essa energia vinda da transferência de calor, pegar essa energia e mudar o seu estado físico. Em vez de o camarada permanecer, por exemplo, sólido, ele passa a transformar, né? Ele pega essa energia e, digamos assim, altera, né, a energia de ligação entre os seus átomos, né, a geometria do material. Isso tudo afeta, digamos, a análise atômica das ligações químicas entre os átomos. Então, ele pode pegar esse tipo de energia, né, que foi transferida para ele e mudar de estado físico, né? Por exemplo, o processo de fusão, né, que é transformar o gelo em água, né? O gelo sólido em água na fase líquida. Então, uma quantidade física interessante nessa análise é chamada calor latente, né? Então, o calor latente ele pega essa quantidade de calor e faz esse tipo de mudança na sua estrutura molecular, né? E nas energias de ligação dessas moléculas, né? E não varia a sua temperatura, né? Então, é uma forma de usar essa transferência de calor, né? Uma consequência dessa transferência. Um outro dado interessante também, né, que nós podemos notar é que aqui na dilatação dos líquidos, né, nós temos a dilatação anômala da água, que é bem interessante também ser discutida, que futuramente eu vou fazer uma aula sobre isso. Uma outra consequência dessa transferência de calor é através das máquinas. Então você pode ter, por exemplo, máquinas térmicas, né? Você pode ter o chamado motor de Stirling, né? Máquinas que funcionam, por exemplo, com uma fonte quente e uma fonte fria. Então, fonte quente e fonte fria, há diferença de temperatura, então naturalmente vai ocorrer uma troca de calor e isso você pode pegar essa energia na forma de energia térmica e realizar trabalho. Então, você pode construir máquinas térmicas como o motor de Stirling, por exemplo, né? Ou instrumentos, equipamentos, né, que utilizam essa energia térmica para alguma finalidade. Você pode, por exemplo, os chamados termostatos, né, a tira bimetálica. Você pode ter também os motores, né, a combustão, né, interna, o ciclo de Otto, né, gasolina, diesel ou qualquer outro combustível, né? Então você tem vários, né, máquinas, refrigeradores, você tem ar-condicionados, então você tem máquinas térmicas que utilizam, né, como nessa transferência de calor, né, uma consequência é pegar e você gerar uma máquina térmica, gerar um instrumento, um equipamento que utilize isso para alguma finalidade. Ela também pode pegar, né, uma consequência dessas transferências de calor alterar a energia interna do material. Então, se você pega essa energia e varia a sua temperatura, então você está variando a energia interna do corpo, né? Então, isso é uma consequência. E várias outras situações, né? Estou colocando aqui de uma forma bastante breve e sucinta sobre
quais são as consequências mais comuns, né, quando ocorrem essas transferências de calor por esses três processos. Bem, e aí quando você sabe que a primeira lei da termodinâmica está ligado dizendo que a energia térmica é uma forma de energia, né? O calor é uma forma de energia, tem a transferência, ele gera consequências, as formas de transferência são essas três. E isso, né, em geral, vai do mais quente para o mais frio. Quem dá esse sentido, né, quem diz qual é o sentido de troca de calor, né? Há uma quebra, né, nessa transferência, né? Só é permitida uma transferência que é nesse sentido, nessa que é proibida. Quem me diz isso, quem me, digamos assim, me dá respaldo para falar esse tipo de situação que ocorre espontaneamente na natureza é a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, que fala sobre a entropia, ela está relacionada diretamente com a natureza das paredes, né? Que é a chamada lei zero da termodinâmica. Então, quando ocorre essa transferência, né? Esse tipo de transferência de calor de um corpo para outro, a gente sabe que o mais frio perde calor e o mais quente perde calor e o mais frio recebe calor. Então, naturalmente, a temperatura desse corpo mais quente vai diminuir e a temperatura do corpo mais frio vai subir. Então, em algum momento, essas duas temperaturas, essa daqui está diminuindo e essa está aumentando. Em algum momento, essas temperaturas se equilibram, né? Chegam ao mesmo valor, né? Essa é a chamada lei zero da termodinâmica, que norteia o chamado equilíbrio térmico. Então, no equilíbrio térmico, o que ele nos diz, né? Ele diz que se você tem, por exemplo, num processo aqui de transferência de calor por condução, por exemplo, né, num termômetro, você tem que ter o contato físico. Então, esses dois corpos, o termômetro e o seu corpo, por exemplo, ao estar em contato físico, a transferência de calor vai ocorrer por condução, e aí o mais quente cede calor para o mais frio, se você tiver com febre, por exemplo, né, esse calor vai ser cedido por termômetro, que está a temperatura ambiente, que está menor, né, e aí ele começa a subir, né, começa a dilatar o fluido, o mercúrio que está ali dentro. E aí, quando ocorre o equilíbrio térmico, né, não há mais variação de temperatura, né, de troca de calor entre eles. E aí você pode dizer que quando não há variação, né, na escala do termômetro, ele não sobe nem desce, né, lá no líquido de mercúrio. Então, se você diz, olha, chegou no equilíbrio térmico, então significa dizer que a temperatura medida no termômetro é idêntica à temperatura do corpo, né? Então é através desse processo, né, chamada lei zero da termodinâmica, que trata sobre equilíbrio térmico, é que norteia o funcionamento, por exemplo, dos equipamentos chamado termômetro, né? E lembrando que o tipo de termômetro que você tem, né, as paredes que envolvem, por exemplo, lá o termômetro de mercúrio, né, o tipo de parede, se é uma parede ideal do tipo diatérmica, transparente ao calor, ou adiabática, não deixa passar calor, você vai medir ou não essa temperatura de forma eficiente, você vai medir ou não, vai ocorrer a transferência de calor. Então você tem que pensar, né, na hora de construir um termômetro, que tipo de paredes é ideal ter, né, para que ocorra uma transferência de calor eficiente, para que você consiga medir com eficiência a temperatura dos corpos, etc. Então, a relação entre a natureza das paredes, né, a primeira lei da termodinâmica com a segunda, né, ela norteia aí a lei zero da termodinâmica, chamada de equilíbrio térmico. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.